Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui, com ele, Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, Dani Taranha e Rodrigo Ramos, os únicos que não conseguem fazer dinheiro com terror ainda. Ainda, brasileiros, porque esse ano o povo tá de parabéns. Não achei que ia ser tanto assim, mas fiquei impressionada e fiquei feliz porque eu acho que é bom pra todo mundo, né? É bom pra nós, Quando é esse bom pra tipo todo de mundo. coisa acontece. Estamos falando dos filmes, os últimos 3 filmes que foram muito bem comentados por críticos e público, e 2 deles estourando de bilheteria. Você que leu o título desse podcast, você sabe que falaremos de Rokun, Obsessão e Backrooms, que são os 3, os últimos queridinhos do momento, né? Mas aqui a gente deixa mais o Backrooms, que tá estourado de bilheteria, e Obsessão, que estourou de público e crítica, né? O Rokun, ele veio elogiado, mas nem tanto, vamos assim dizer. Porém, surgiu ali como uma grata... Surpresa. Como é que se diz? É, uma grata surpresa. Se bem que o diretor fez outra coisa boa também, que também foi uma grata surpresa. Enfim, passaremos aqui pela nossa crítica de cada um. E a gente escolheu começar por ordem de lançamento, que eu acho que é justo, né? Sendo assim, Rokun é o primeiro filme a ser mencionado neste podcast. Filme do Damian McCarthy, que saiu esse ano. Damian McCarthy é o mesmo diretor de Oddity, que é ótimo. Eu acho que eu gosto mais de Oddity do que de Rokun. Também Você conhecido também? como objetos... É obscuros? Secretos? Exato, Obscuros, objetos né? obscuros. Pra ficar difícil, pra ficar bem fácil de você falar. Isso, Objetos Obscuros. É um bom filme, hein, gente? É um filme que quem não assistiu, dá uma procurada aí. É bem legal. E ele volta, ganhou força com Oddity e veio com Rokun, até porque ele conseguiu trazer Adam Scott, astro de Ruptura, ele que estrela este terror, que é um ótimo ator, inclusive. Quero ver logo a próxima temporada de Ruptura. Mas enfim, do que se trata esta obra? Vamos começar pelo começo. Ele interpreta um escritor de muito sucesso, né? Os livros dele já viraram adaptação para o cinema, aquela coisa toda. Que é um arrombado. É um arrombado, acho que é assim. Acho que vale a pena citar isso aqui. Embora ele tenha uma história que vai se desvelando ao longo do filme, que você acaba entendendo o porquê dele ser tão arrombado, né? Faz muito sentido dentro da mitologia do filme ali, mas é um arrombado. É um arrombado. Ele é um idiota, um escroto mesmo, ignorante. Pessoa traumatizada, vocês vão poder entender quando vocês assistirem ao filme. E ele resolve ali levar cinzas dos pais falecidos, lógico, né? Então ele queimou na lareira. Cinzas da churrasqueira que os pais fizeram no dia anterior, ele levou. Ele levou. E ele leva essas cinzas para um hotel na Irlanda, que fica numa zona rural. Por quê? Porque ele acha ali uma foto da mãe dele nesse hotel, numa árvore que tem no jardim desse hotel, e ele pensa, acho que a minha mãe gostaria de ficar enterrada aqui, né? Gostaria de ter as suas cinzas derramadas neste local, porque ela tá super feliz na foto, então acho que vai fazer sentido. E aí ele viaja até a Irlanda e leva essas cinzas. E aí é muito bom ele jogando as cinzas, porque a da mãe ele tem todo um cuidado, né? Ele põe um pouquinho aqui, o do pai ele joga como se fosse a cinza de cigarro. Jogou, tipo, limpou o cinzeiro ali. E aí você pensa, tem alguma coisa aí. Eu acho que esse cara não era muito amigo do pai dele. Depois vocês vão entender o porquê. Mas enfim, ele vai lá, entrega essas cinzas. Logo que ele chega nesse hotel, ele já fica meio pistola com um dos caras que trabalham lá, já não vai muito com a cara desse cara. Aí ele chega no hotel e já arruma confusão com o dono do hotel, porque o dono do hotel fica tocando terror, que tem uma lenda de uma bruxa. Aí ele fica lá brincando com as crianças, o cara já fica puto. Então, quer dizer, ele não é
amigo da garotada. Ele tá puto com todo mundo, né? Porque ele chega, ele fica puto com o cara que tem uma infestação de cabras, né, na floresta ali. Exato. E o cara acabou de se livrar de um ali, e ele fala, pra quê, né? Que você precisava matar o bicho, não dá pra levar ele pra outro lugar? Aí ele entra, tá o cara contando a história pras crianças, as crianças ficam com medo, ele fica puto com... Fica puto. Com os caras que até ele fala, gente, vocês não conversem mais com estranhos, né? Aí o velho fala, mas eu sou o avô deles. Então, assim, ele não tá se dando bem com as pessoas que ele vem encontrando pelo caminho, né? Então ele tá lá no hotel, faz o que ele tem que fazer e tal. Tem um outro detalhe muito forte sobre a passagem dele nesse hotel, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão é spoiler. É o primeiro ponto de virada da história toda, né? É ali que começa. Mas uma das funcionárias do hotel desaparece. E ele fica encucado com essa história, porque talvez tenha sido a única pessoa que ele tenha feito quase uma amizade. E também por outro motivo, mas eu não vou contar aqui. Tem um motivo conectado com essa virada da história. Exatamente. Mas ele falou, poxa, como assim? A mulher sumiu? Não, a mulher sumiu e tal, não sei o quê. E polícia vai, polícia vem, ninguém acha onde está essa mulher. Nisso ele já fez amizade com o louquinho dos arredores ali. O louquinho do bairro da floresta. Isso é bem legal, porque ele não conversa com ninguém. Ele não se dá bem com ninguém. Nem com exatamente ali, que tem um momento que ele está conversando com duas pessoas e essas pessoas mostram um pouco de respeito com ele. Ele é xarope. E aí, do nada, ele para trocar ideia com como é que seria ali não é homeless porque ele tem uma casa, que é a van dele, né? Ele mora numa van. Mas é um cara ali. Sujeito ali, que mora no meio do mato, né? Abandonado ali, numa van, abandonada no meio do mato. E esse cara oferece pra ele uma bebida, do nada ele pega e fala, eu quero. Sabe? Tipo, mano, você não se deu bem com ninguém. Com um cara que você nunca viu na vida, que mora no meio do mato. Mas aí... Ele pega e aceita a bebida. Mas eu acho que isso acontece, evidentemente, antes do ponto de virada da série, do filme. Mas já dá pra você ter uma ideia de como é que tá a mente do palhaço, né? Exato. Isso é interessante. É onde eu ia chegar, né? Isso é bem interessante, porque mostra um detalhe muito importante da personalidade dele ali. Porque ele se dá bem com esse cara, porque são duas pessoas com um problema em comum, um passado, né? Uma coisa que une eles no passado, né? Não o passado dos dois em um só, mas cada um o seu tem similaridades. E aí ele e esse cara, o doidinho da floresta, resolvem investigar, digamos assim, por conta própria, o que aconteceu com essa funcionária do hotel. É o Jerry, o doidinho da floresta. O doidinho da floresta. Só que tudo isso culmina numa das suítes do hotel que está desativada, porque o dono do hotel disse que lá tem uma bruxa aprisionada. Então, essa suíte de núpcias, né, que é a suíte, digamos assim, presidencial, sei lá, ela não está para ser... os hóspedes não podem frequentar essa... Tá fora dos limites do hotel, né? Ela tem até uma coisa fechada assim, tipo, permanentemente fechada, tem uma grade e tal. Uma grade, né? E aí ele, que é um cara cético, que não acredita em nada, que você fala, que história de bruxa, vocês estão loucos. Pergunta, né? Mas e aí, vocês foram ver lá na suíte? Não, a gente não investigou a suíte porque não tem... A suíte tá trancada, miliano, chave tá na mão de não sei quem, não é. Aí ele fica encucado com isso. Ele falou, bom, os policiais vieram aqui, olharam tudo menos essa suíte. Vou lá eu entrar. E aí esse cara consegue entrar nessa suíte. E aí ele vai ver o que acontece, se existe bruxa mesmo, se não existe, se essa mulher tá lá, se ela não tá lá. E aí eu acho que nesse momento o filme vira um pouco aquele 1408. Eu ia acrescentar agora, assim, pra mim, quando entra essa questão do quarto de hotel trancado, como mitologia do filme, eu gosto. Quando ele se torna o palco de tudo quase que acontece do filme deste momento pra frente, ele me perdeu. Eu me incomoda um pouco essa coisa, assim, essa falta de perspectiva para além daquele recinto ali.
Eu não quero falar muito para não dar spoiler, mas vamos desenrolando a história aí, e aí eu explico melhor. Eu acho, quem assistiu 1408, adaptação do Stephen King para os cinemas com o John Cusack, vai entender o que eu tô dizendo. Porque é isso que o Rodrigo falou, se passa tudo dentro desse quarto, né? Todos os desdobramentos da história acontecem ali. Você fica meio pensando se esse cara tá alucinando, o que tá acontecendo com ele, mas aí as coisas que vão acontecendo vão te levando a entender o passado dele também. Por que ele é desse jeito, o que aconteceu com ele na infância, enfim, outras coisas. E aí você vai descobrir se existe a tal da bruxa, se não existe a tal da bruxa e etc. Mas quando chegou nessa questão do quarto, eu lembrei muito desse 1408 e me perdi um pouco, né? O filme me perdeu um pouco nessa questão. E o resto, eu achei que ele foi cumprindo. Vira protocolar. É isso, ele foi cumprindo coisas, né? Aconteceu um negócio aqui, acontece outro ali. Aí não sei o quê, aí veio o cara, aí vai o cara. Aí tenta não sei o quê. É que a gente não quer contar spoiler, né? A gente não quer contar o final do filme pra vocês. Mas me pareceu muito resolução. Tipo um videogame mesmo, né? Sim, é isso que eu ia falar. Ele vira meio que um escape room. Isso, era essa a palavra, obrigada. Vira um escape room, assim. E não tem problema, mas o fato é que eu estava até pesquisando enquanto a gente estava conversando para tentar lembrar há quanto tempo esse quarto está fechado. Mas eles não dizem exatamente. Ele está dizendo aqui que é closed a long time, long time ago, mas dá a entender que está trancado há no mínimo décadas. Eles não falam, né? Porque os pais dele, eu não consegui lembrar se eles se hospedaram nessa... Eu acho que sim. Ele acha que sim, porque parece que eles foram passar a lua de mel ali. Isso, aí ele associa que sim, mas não tem... Mas não... ele associa, sim. Mas não quer dizer que foi, entendeu? Exatamente, parece que ele está fechado há mais tempo. E é um quarto, é um hotel antigo, assim, sei lá, de 1800... por aí, sabe? É uma coisa que fica no meio de uma floresta na Irlanda. E aí, o fato dele ficar preso naquele recinto durante uma boa parte do filme, sem perspectiva de sair, me incomodou demais. Porque aí parece que o filme faz algumas concessões, ele adere a alguns roteirismos ali para conduzir o personagem por um caminho que é importante para a história. Tudo bem, mas eu acho que não me convenceu em alguns pontos. Eu posso estar sendo chato que eu acabo relevando isso em alguns filmes, mas esse não sei porque não me engajou, sabe? Tem uma parte que ele fica de frente para uma janela e ele não faz nada, sabe? Mas tem grade, mas vidro é vidro, né? Se você consegue estourar o vidro e tal, tem algumas coisas que ele podia ter feito para caminhos diferentes. Tem uma parte que ele tenta abrir uma portinha e aí ele encontra dificuldade para abrir aquela portinha, sendo que... Dá uma bicuda nessa merda. Exatamente, essa portinha lá aí tem no mínimo 50 anos, sabe? E aí eu acho que o roteiro vai fazendo algumas concessões, assim, alguma vista grossa para algumas coisas, para que o cara passe por aquilo. Tem uma coisa também que me pegou, que tem duas pessoas nesse filme que acreditam na história da bruxa. Eu não vou citar nomes, mas para não... Uma delas acaba se envolvendo demais com essa história, né? Também não vou falar para ninguém saber o que aconteceu. E essa pessoa parece ser pega de surpresa. Né? Não sei se você lembra, envolve inclusive um livro, né? Olha, mas você acredita nessas coisas? Acredito, tá aqui, estou lendo este livro, e esse livro é passado para uma outra pessoa que aí sim, né, vai com mais determinação para cima da história e tal. E essa pessoa que tinha o livro no começo, que disse que as histórias eram verdades, que as pessoas ali acreditavam muito nessas coisas, é pega de surpresa, né? Isso eu achei, mas todo mundo sabia. Ela ensinou o cara a fazer o que ele fez. Eu acho que... É uma história, mais uma vez, uma história de luto, né? Que é praticamente o subgênero mais frequente no horror hoje em dia.
É uma boa história de luta. Eu gosto muito de todo esse background do escritor. Gosto muito do personagem do escritor como personagem, né? Eu achei ele um arrombado, mas como personagem ele é muito bom. Mas tudo que envolve a mitologia para como que eu vou dizer, para desenvolver esse luto, para você entender tudo isso, eu achei um pouco troncha, assim, achei um pouco frouxa. Você sabe que uma coisa me incomoda? Que pareceu que eles não escolheram o que eles queriam fazer com esse filme. Tipo, pra onde eles queriam focar. Eu senti falta mesmo deles escolherem o que eles queriam mostrar. Porque foi vendido, não sei o que da bruxa. E sinceramente, gente, quanto tempo de tela tem, entendeu? Essa parte aí. Pra manter assim a ideia pra galera, tipo a Bruxa de Blair, que tem a bruxa que paira sobre o filme, ela desencadeia, a história dela desencadeia coisas, mas ela tá lá só pra que as coisas aconteçam em torno da mitologia da bruxa. E aí é essa mitologia que eu achei frouxa. E eu acho também que ficaram forçando uma amizade na hora de fazer de falar um pouco do passado do escritor, de colocar ali uma entidade que se assemelhava ali a um coelho, né? Nossa Senhora. Que até foi vendido isso também no trailer e nas fotos e tal. Que você fala, por quê? Eu consegui entender um pouco aquilo ali como sendo um momento da infância dele que foi corrompido. Sim, isso com certeza. Dá a entender ali, mas também ele tá lá só pra ser uma coisa esquisita no trailer e vender ali, puxar, sabe? Porque ele é avulso na história. E aí, então, tem coisas que me incomodaram um pouco, que me distanciaram da história e que no final, quando o filme acabou, eu fiz. Tá. Tá bom, legal. Não gostei muito de Rokun. Não é ruim, mas não é o melhor do diretor. Eu acho que o Oddity, né, que é Objetos Obscuros, melhor. Tem um outro dele que é o Cavite, que eu não lembro como chama em português, que eu não consegui ver ainda, preciso pegar para assistir. Não sei se eu também não vi, não vi ainda. É de 2020. Tem um coelho também, não sei, ele deve ter alguma coisa com coelho. Ele tem um problema com coelhos. Enfim. E aí, já saiu de cartaz no cinema, caso você... Passou aqui no Brasil, sabe-se lá como, né? Porque em alguns lugares dizem que passou, outros lugares a gente nunca viu. Mas fato é que, dito tudo isso, ele ainda é um filme com um bom retorno nas bilheterias, né? Ele custou 5 milhões. Ele foi bem. Troco de bala lá pra gringa e arrecadou 5 vezes essa grana. Então, foi um sucesso para um filme de terror, de um diretor que não é muito grande nem nada. Muito badalado e com muito menos divulgação do que os outros dois que a gente vai comentar aqui. Exatamente. Então, assim, quando chegar aí nos meios tradicionais, serviço de streaming, se é que já não está em algum lugar, vale a pena vocês conferirem Rokun, até para vocês tirarem aí as suas conclusões. Sempre importante você, né, assistir. Sempre tire as suas próprias conclusões. A gente dá aqui pistas para você construir a sua própria programação, né? Que a gente fala, tem esse aqui é legal, vale a pena ver, esse aqui não é legal, não vale a pena ver. Aí você decide, mas tenha sempre a sua opinião. É importante você ver antes de julgar. Partindo para o segundo filme, esse sim, rapaz, Obsessão. Esse sim, é uma paulada. Obsessão de Curry Barker, esse cara que meteu uma voadora no peito da geral quando lançou este filme, que conta a história de um cara que é apaixonado pela sua colega de trabalho. Vale a pena dizer aqui que ele é obcecado por sua colega de trabalho. Há 7 anos, eu acho esse número muito bom. A gente lembrar. Exatamente. Que ele tá há 7 anos tentando ficar com essa moça e nunca não deu nem trela, nem sinal, tá? Porque teve muita gente que eu vi comentando que a obsessão é da mulher. Não é. A obsessão é dele. É dele, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão vendo o filme errado. Que isso? O cara é obcecado por ela. E aí ele tá tentando se declarar pra ela. Faz 7 anos que esse cara gosta dessa mina.
E ele não teve uma atitude e ele, poxa, sonha ali em ter uma vida, não sei o que, lá. Aí ele tem essa coragem, só que cai por terra essa coragem, ele não consegue se declarar para ela. Fato é que antes disso, ele passa numa loja porque ela tinha ali uns cristal, um colar, não sei das quantas, e ela deixa quebrar. E ele pensa, vou comprar para ela de presente, e aí aproveito que eu vou dar um presente e já me declaro. E aí ele compra, ele vai numa loja esotérica lá maravilhosa. As cenas da loja são sempre incríveis. São ótimas. As duas, do começo e do final. É muito As bom. duas, é. E aí ele pensa, vou querer esse colar, não vou querer esse colar. E ele decide levar pra ela um negocinho que é tipo um bastão de desejo. Então tá assim nas instruções, você abre a embalagem, segura ele, faz o pedido e quebra o bastão. Simples assim, uma brincadeira esotérica. Aí ele fala, vou comprar isso pra ela. Ele compra. E aí ele vai dar carona pra ela de carro e tal, porque eles estão saindo do trabalho, vai deixar ela em casa. E aí aquele momento de me declaro, não me declaro, entrego o presente, não entrego. Ele é tão frouxo que ele não consegue fazer nada. Ele não se declara, ele não conversa com ela e ele não entrega o presente. Aí ele fica puto com ele mesmo, porque vale dizer, ele é tão apaixonado. Não, ele é um frouxo, tá? Depois você vai entender que sim, ele é tóxico, muito tóxico. E aí ele faz o quê? Ele fica putinho das ideias e ele mesmo abre aquela embalagem e fala, quero que ela me ame mais que tudo nessa vida, não sei o quê, papapá, e quebra a porra do bastão. Nunca, Niki, como diz o outro, Niki. Na hora, né? Na hora o filme muda. Essa moça já sai de casa, já vem pro carro de novo, ele fala, aí tem alguma coisa estranha, e a partir daí começa o desenrolar da história com essa mulher ficando cada vez mais obcecada por esse cara, até porque ele fez essa magia, entre aspas, ali, né? Ele achou que não ia funcionar. Uhum. Quem que acha que vai funcionar um negócio desse? Mas, enfim, ele tem o seu desejo alcançado, realizado. Num primeiro momento, ele acha que ela tá drogada, é maravilhoso. Porque, assim, no momento que ele quebra o negócio, ela tá indo ao fundo, né? Esse cineasta, ele usa muito essa coisa de duas... Eu esqueci o nome dessa técnica, mas é que tem dois focos, né? Tem um foco mais à frente e uma coisa acontecendo ao fundo. E nesse momento, ela tá indo para casa, né? Eles estão na calçada, assim, o carro tá parado na calçada. Ela desce, eles conversam um pouquinho ali, fica nesse vai, não vai... Me dá uma agonia, porque ali toda a conversa deles dava muito certo para ele tentar, né? O medo dele é da rejeição. O medo dele não é falta de coragem de se declarar nem nada, porque ela deu todas as deixas ali. O medo dele era, e se? Né? Eu falo e ela, então veja bem, vamos ser só amigos e tal. Ele é um bundão. E aí ela tá indo ao fundo da cena e ele quebra o negocinho no primeiro plano, assim, na hora. Você percebe a chavinha dela lá virando lá no fundo. E aí é bom a gente ressaltar aqui, exaltar o trabalho espetacular dessa atriz. Porque ao longo do filme tem momentos de lucidez, assim, poucos. Mas é uma batalha quase que espiritual, quase não. É uma batalha espiritual dentro dela ali. E essa atriz, ela faz isso de um jeito muito orgânico. Ela é muito boa. Eu fiquei chocada do quanto ela é boa. É impressionante. Seria um mundo justo se ela fosse indicada a premiações, assim, porque o que ela faz é absurdo. É muito, muito boa. Ela é muito boa. E aí, assim, não vamos dar spoiler, obviamente, mas você vai embarcar nessa história que num primeiro momento, para ele, parece muito aprazível, mas depois ele vai perceber que não é bem assim. E aí a coisa começa a ir ladeira abaixo mesmo, com ela entrando nesse espiral maluco de dependência emocional, física e um monte de coisa. E esse cara vai caindo na real, percebendo que ele fez uma grande merda. Só que o que eu acho foda nesse filme é que mesmo na merda,
esse cara consegue ser um escroto. Porque ele aproveita. Ele aproveita da história, né? Embora logo a coisa se mostre muito esquisita, tem até um momento onde o amigo dele pergunta pra ele... Pergunta não, ele fala que eles não queriam convidar ele porque tava passando a impressão de que ela tava com algum problema psicológico e ele tava se aproveitando disso. Porque do nada, né? Todo mundo acha, mas do nada ela ficou assim com ele e tal, né? Tem alguma coisa errada, né? Ficou muito esquisito. E como bons amigos, né? Porque é um grupo, são 4 pessoas que são amigos ali, eles ficam do lado dela, porque ela visivelmente está fragilizada, ela está com problema, ela tem uma história envolvendo o pai, que gera ali todo um background mais esquisito para todo mundo ao redor, né? Que fala, pô, você tá tirando vantagem dela nesse momento que ela está precisando, aí toda a história vai se desenrolando. E tem algumas coisas aqui nesse filme que são muito assustadoras. Assim. Eu saí do filme muito para baixo, porque eu achei ele muito cruel. Né? Ele é um filme que ele tem um senso de humor, né? É uma característica do Curry Baker, que ele é um cara do YouTube, num canal de comédia, né? Assim como o Jordan Peele também é um cara da comédia, eles foi pro terror, e aí ele tem um espirituosismo assim, muito cruel. Né? Tem um momento que o personagem vai ligar pro saque, né, do negocinho ali, que até inclusive é o diretor que atende, aquela voz do... Ah, é? É do diretor? Eu não sabia. Do telefone, é o diretor. E aí ele começa, gera uma piada, né, uma coisa daquela, tipo, mas eu posso desfazer... Você quer desfazer? Quero desfazer. Não pode. Eu falei, pô, mas então por que você falou pra mim se eu quero desfazer, sabe? Tem uma piada ali com coisa de saque mesmo, né? Quando se liga, que eles ficam te dando opções que nunca levam a lugar nenhum. Mas aí, do nada, o cara fala, e joga um negócio ali que você, eita porra, é muito errado o que tá acontecendo. Aí você vai montando esse quebra-cabeça que depois, um pouco mais pra frente... Esse cara, ele tá saindo à noite e ela tá dormindo. E aí eles têm uma conversa antes dele sair ali que me deixou muito arrepiado nessa cena. Eu acho que os pontos de humor nesse filme, eles são colocados de forma brilhante, porque ele te dá um certo alívio, mas logo em seguida ele te mostra a merda onde você tá. E ele tem uma coisa muito boa que ele faz também, com esse humor... que como ele usa esse humor para construir uma tensão, ele deixa você nessa tensão às vezes. Tem uma cena que eles estão jogando, que eles vão lá para casa desse amigo dele, eles estão jogando e tal, e aí acontece um negócio que é um dos melhores momentos do filme, e aí ela se desloca, né? Ela levanta, e aí você, putz, agora vai dar merda. Agora vai dar merda. E você fica nessa tensão, sabe? Ele segura isso por um tempo, e depois, né, acontecem coisas diferentes daquilo que você imagina. E isso é saber muito bem o que você está fazendo. Porque você sabe o que todo o fã do horror que está assistindo aquilo vai pensar. E você sabe como não entregar isso e entregar uma coisa diferente para que aquilo seja memorável. Num primeiro momento, você pode realmente até ficar com pena desse cara. Mas o diretor, ele vai te mostrando que não é para você ter pena. Que ele é um bosta. E até o último minuto, ele continua sendo bosta. Um frouxo, ele não tem coragem, né? Na hora de resolver tudo, ele não tem coragem. Pra nada. E isso eu achei brilhante, porque mesmo tudo isso acontecendo, o vilão do filme não é ela, é ele. Exatamente, o obcecado do filme não é ela, é ele. Ela foi usurpada do livre-arbítrio dela, né? Ela simplesmente... Por conta de um desejo pessoal, esse cara pegou e tirou o controle da situação da mão dela. Só que isso tem consequências, como toda a história de desejo, né? Desde o Aladdin ali, que a gente já sabe. Tudo isso tem uma consequência. E aí as consequências se voltam contra ele, porque ele achou que tem nada de errado, né? Uma pessoa querer se dedicar a mim 100% do tempo. Exato. Então, quer dizer, é um egocêntrico também. E isso eu achei fantástico. Apesar de tudo que ela causa no filme, apesar de tudo que acontece com ela não é
a culpada, ela é a vítima. Mesmo a outra pessoa fazendo atrocidades. Atrocidades. E ele vai colocando pontos, assim, ele vai montando como é que fala? Um castelo de cartas ali, né? Ele vai colocando coisinhas e aí você vai conectando os pontos até você entender, na verdade, toda a magnitude da coisa que está acontecendo. E aí fica muito claro que ele não é um pobrezinho que só queria ser amado, nem nada. E esse filme, ele tem alguns momentos, assim, né? Eu já comentei aqui, fazia muito tempo que eu não sentia calafrios assistindo um filme. Tem umas 3 cenas aqui que eu fiquei, caralho. Eu tomei uns sustinhos ali, tive uns cagacinhos. Uma cena em marcha ré ali que puta que pariu. Eu acho, na minha modesta opinião, dando aqui os meus 2 centavos, que Obsessão, por enquanto, é o melhor filme de terror de 2026. Concordo em gênero, número e degrau. Espetacular. Se você não assistiu, vá ao cinema correndo ver. Vá ver, vai dar mais bilheteria pro Curry Barker para que ele possa fazer mais filmes, porque esse filme ele tem um orçamento de 750 mil. Baratíssimo. E arrecadou. Mais barato do que o Rukun. Mas é. Né? E provavelmente o Rukun, aquele salário, aquela grana lá dos 4 milhões que eu falei, 4 ou 5, é quase tudo o orçamento do ator. E aqui custou 750 mil e ele arrecadou 224 milhões e 800 mil dólares. Nossa! Mais quase 300 vezes o seu orçamento. E lembrando que o Curry Barker, o diretor do filme, tem 26 anos. Exatamente. É uma criança. E tem filme dele novo chegando, acho que vai ser pro ano que vem. Chama Anything But Ghosts. Estão dizendo que vai ser... Deve estrelar o ano que vem. Esse sim já entra com um orçamento de 5 milhões. Que é o orçamento do Rukun ali. E será com o Aaron Paul de Breaking Bad e a Bryce Dallas Howard. Então, quer dizer, já entra com um elenco grande para um filme que vai ser um sobrenatural. Ele vem aí. E pelo que eu vi, ele vai ser meio naquela linha do... Que tem um filme com o Michael J. Fox, do Peter Jackson, que ele é um caça-fantasmas e o pessoal não acredita nele. Sim, espíritos. Vai ser alguma coisa nessa linha de dúvida, né? Tem um picareta e aí ele acaba se envolvendo com as coisas de verdade. Tô bem curioso para ver. A ideia aqui é que são 2 falsos investigadores paranormais que enfrentam fantasmas reais enquanto lidam com o engano do seu próprio negócio, que é uma fraude. Exatamente. Então, vem coisa boa aí, e nesse homem eu estou confiando muito. Confio minha vida, aquelas. Confio minha vida em Curry Barker, porque o que ele fez com Obsessão é realmente um fato inacreditável. É impressionante. Inacreditável. É um filmaço mesmo. Vale muito a pena ver. Aí vamos para o terceiro e último filme, esse estourado de bilheteria também, maior estreia da A24, antes era um filme do Chalamet, aquele do tênis, ping-pong, tênis de mesa, né, ping-pong. Tênis de mesa, é. E agora é Backrooms, esse filme, dirigido pelo Kenny Parsons, que, veja só, tem 20 anos. Eita! Inclusive tá rolando uma polêmica aí que eu quero comentar depois, que eu acho uma bobagem. Pois é, também acho esquisito isso aí, mas vamos lá. Tem a Renate Reinsve, Mark Duplass, o Chiwetel Ejiofor, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas deve ser isso. Enfim, baseado, óbvio, na Creepypasta, que teve um curta-metragem muito viralizado do próprio Kenny Parsons. Então, o Kenny Parsons fez um curta lá em 2000 e qualquer coisa, e agora ele pegou para fazer o longa-metragem de Backrooms. A história, nós já contamos aqui algumas vezes sobre essa creepypasta, né? Que é tipo uma realidade paralela, onde você vai parar num lugar que não é bem um lugar. Como diz o subtítulo brasileiro. Um não lugar. Mas eu achei que é um subtítulo que faz jus ao que é. Porque o que é? Não é nada, mas ao mesmo tempo, né? É um não lugar. Como se fosse os corredores por trás da realidade, né? Como se fosse algo assim. Isso. Exato. Backstage. Backstage da vida real. As coxias. E aqui a gente tem as coxias. A gente tem a história do Clark,
que é o dono de uma loja de móveis em decadência. Ele tá fazendo terapia porque ele foi largado pela mulher e não consegue superar esse término de casamento aí, de relação, enfim. Ele faz terapia com a personagem da Renate Reinsve e percebe-se logo de cara, num primeiro momento, você, assim como em Obsessão, você fica com uma certa dó dele, né? Depois ele se mostra um grandíssimo filho da mãe, né? Homens tóxicos fazendo merda. Fato é que ele tá meio biruleibe das ideias, ele não consegue ter uma vida socialmente aceitável, ele dorme na loja de móveis dele, ele bebe. Tá uma bosta. A mente do palhaço está corrompida. Até que um belo de um dia, depois de ficar investigando falhas elétricas na loja dele, porque é luz que pisca, é luz com não sei o que, ele manda lá o seu Zé arrumar a parte elétrica, o seu Zé falar que tá tudo normal, que tem uns botão lá que nem ele sabe pra que serve, mas enfim. Papo vai, papo vem, ele acaba pondo a mão na parede ali pra arrumar, não sei o que lá, percebe que, opa, dá pra passar aqui. E aí ele vai parar nos backrooms, ele entra, ele atravessa a parede e vai parar nesse lugar e ele fala, que porra é essa? E aí ele vasculha, vai indo em sala, vê aqui, vê ali e tal, volta para a realidade. No dia seguinte ali, ou dias depois, ele vai para terapia de novo e ele chega para terapeuta e fala, meu, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu descobri uma passagem na minha loja que vai para um labirinto, que é um negócio muito louco e que não sei o quê. Aí a terapeuta fala, amigo, você tá bebendo? Senta aqui com a tia. Amigo, você tá com algum problema de tóxico? Tá com problema de tóxico? Porque ele já tava com a cabeça cagada e tal, não sei o quê. E ele fala, não. E ele fica puto com a terapeuta. Ele fala, eu vou provar pra você que eu tô certo. Eu vou lá, não sei o quê, papapá. E ele some da terapia, some. E ela fica, e ele entra nos backrooms, ele chama a equipe dele lá que trabalha ali com ele na loja de móveis. São 2 jovens, que o cara tem uma câmera, e ele fala, vamos lá, você vai filmando, que eu preciso mostrar isso pras pessoas e tal, não sei o quê. E entram os 3 nos backrooms, e eles ficam tentando entender o que é aquele lugar, eles vão parar em lugares absurdos e tal, e eles percebem que tem alguma coisa seguindo eles lá dentro. E é aí que começa a dar merda. E paralelo a isso, a nossa querida terapeuta vai depois atrás do cara, porque o cara desaparece. Ela fala, meu, esse cara se matou, aconteceu alguma coisa. Eu vou ver o que tá acontecendo. Você vai entender também a história da terapeuta, que também não é uma história simples, positiva. É uma história realmente de uma infância difícil, de uma infância conturbada, com uma mãe problemática e papapá. Então você vai entender esses 2 backgrounds aí e entender quem são esses 2 personagens. Aí a Renate Reinsve vai parar na loja do cara, vê que a porta tá aberta, ela entra, preocupadíssima, pensou, deu alguma coisa errada com esse homem. Ela vai até onde é a passagem ali secreta, vamos assim dizer. Ela acha estranho, ela resolve pôr a mão. E aí ela percebe que também consegue passar. E aí ela entra nos backrooms também. E a partir daí eu não posso contar, porque senão é spoiler, mas aí você entende um pouco mais sobre o que são os backrooms e o porquê que esses 2 personagens ali acabam envolvidos dentro desse labirinto e o que acontece com eles depois. É um filme que você não tem como contar muito, porque senão é spoiler, porque fora você ficar investigando o labirinto de corredores, portas, não sobra muita coisa para eu contar para vocês. Mas o que eu achei, vamos lá. Eu não achei ruim, mas também eu não achei aquelas coisas que estão dizendo, meu Deus, que filme espetacular. Eu não acho ele um filme espetacular. Eu acho ele um filme bem feitinho, com um personagem lá que é completamente avulso e não há a menor necessidade dele existir. E eu acho que isso deu uma quebrada, mais que ele aparece mais pro final do filme. Totalmente desnecessário, aquela explicaçãozinha, aquele papinho que ele tem ali. Acho que isso prejudicou um pouco o final da história. Mas é um filme que você tem que estar no clima para assistir, porque ele é devagar, tem muito
tempo ali de silêncio, né? Porque você imagina uma boa parte dele é um cara andando de corredores e abrindo portas. Então, assim como é a creepypasta, né? Eles quiseram fazer bem fiel a creepypasta. Então, eles foram... Tem momentos muito assim, né? Então, quem tá esperando uma coisa mais dramática ou com um pouco mais de ação, pode ser que fique um pouco decepcionado. Porque, às vezes, anda pra não acontecer nada, sabe? Então, depende muito da expectativa que você vai assistir esse filme. Se você embarcar no clima, é capaz que você goste mais de quem não conhece a creepypasta ou que esperava algum outro tipo de mergulho diferente daquilo que está sendo exibido. Os personagens estão ótimos. O Clark, que é o Chiwetel, ele é incrível. A Renate Reinsve, maravilhosa. Eles estão super bem. Dá pra entender o que são os backrooms, fica muito claro. Esse negócio de final explicado é coisa de gente que, assim, sinceramente, volta pra escola. É um problema muito sério o final explicado, gente. O final explicado, se você assistiu um filme que tá tudo entregue ali e você não entendeu, faça um supletivo. Não sei, conversa com alguém, volta pro colégio. Alguma coisa na formação do seu cérebro se perdeu ali. Alguma interpretação de texto, alguma coisa se perdeu. Porque é muito claro, tá muito claro o que são os backrooms. Não precisa ter um final explicado para te dizer isso. Eu acho até que o final foi bem encerrado até. Eu vi muita gente reclamando do final. Eu não me incomodei com o final, porque o final faz sentido. Dentro daquela história, daquele momento, o que não faz sentido é aquele personagem que eu falei, que entrou ali pra cagar o final do filme. Aquele personagem, o que acontece ali, blá, 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 aquilo pra mim não há necessidade. Mas o final em si, tirando essa parte, ele faz muito sentido sobre, levando em consideração a mitologia dos backrooms, o que são os backrooms. E é isso, é um não lugar, é um não filme, é um não final. E esse filme, né, ele é a maior arrecadação da A24. Ele está a 30 milhões de entrar na lista de 50 maiores bilheterias da história do cinema de horror. Isso, da história, né, não é de 2000 para cá. Lembrando que você tem 100 anos, mais de 100 anos de cinema de horror. Esse filme, com, sei lá, 2 semanas, ele já está quase... Tá 30 milhões, né? Porque o que tá em 50º, que é o Alien Covenant, que tem 240 milhões, e esse já tá com 212. Então, 28 milhões ele bate ali. E o Obsessão, ele tá tipo 20 milhões, assim, já tá quase batendo. Então, é um fenômeno, assim. E muita gente vinha dizendo que o cinema estava morto, né? Até pouco tempo atrás estava todo mundo falando como fazer as pessoas voltarem a ir no cinema e não sei o quê. E aí você imaginar que o cinema de horror está liderando as bilheterias do ano, é muito legal isso. Pra gente, né, que gosta do gênero, assim, é muito incrível. Eu acho que mostra que as pessoas estão interessadas em boas histórias. Ninguém aguenta mais remake, ninguém aguenta mais reboot, ninguém aguenta mais a franquia da franquia que morreu, mas não voltou e morreu, esqueceu de deitar, a volta dos que não foram. Ninguém aguenta mais. O pessoal gosta de histórias bem contadas, de histórias legais. E que sim, muitas delas vêm de uma galera da internet mesmo. Galera nova, né? Uma galera que tá com ideias frescas, né? A geração Z é o público que mais consome cinema hoje em dia, né? A geração Z e os millennials. Então, essas pessoas estão falando para um público novo e estão renovando ali o público do cinema. Infelizmente, está cada vez mais difícil ir, porque cada vez que eles ainda se sentem na sala de casa, né, fica um pouco difícil aí. O público mais velho talvez esteja deixando, porque é realmente chato você ir no cinema para ficar vendo gente mexendo no celular, mas não haverá a morte do cinema que foi tão alardeada ali pós-pandemia, como a mídia que gosta de sensacionalismo ali tentou vender, porque estão voltando com tudo. E aí você pode ver esses diretores que eu falei na casa dos 20 anos e os irmãos gêmeos lá de Fale Comigo e Faça Ela Voltar. Se bobear, fizeram 30 faz pouco tempo. Então também são diretores novos
que também estavam aonde? Na internet, fazendo vídeo no YouTube. Na internet, a gente que cresceu com a internet. Então é na uma mão. galera que tem que prestar atenção, tem que dar voto de confiança, porque eles estão arrebentando, principalmente no cinema de horror. Veremos quais serão os próximos filmes. Fica aqui essas dicas, essas 3 dicas para vocês. E conta aqui nos comentários o que você achou, se você já assistiu esses 3, qual que você viu, qual que você quer ver, qual é o seu preferido. E vamos trocar essa ideia aqui, que semana que vem tem mais. Inclusive tem estreia do Spielberg, hein? Já rolou agora. Opa, o filme que tá contando para todo mundo aí como que vai... O Brasil já saiu na frente, já tá recebendo ET. Já temos o nosso ET. Estamos recebendo ET lá na fazenda... A fazenda do... Como é que chama? Onde que é a cidade lá? Sei lá, no Paraná, não é? É no sul, Paraná, esqueci o nome da cidade. Já chegaram antes aqui no Brasil, então fiquem atentos. Que o filme tá tudo lá no filme do Spielberg. Tem filme de ET aí pra gente comentar. Quem sabe semana que vem a gente faz um especialzinho. Não sei, temos que pensar nisso. Mas fiquem ligados então nesse podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo! Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.